Você já ouviu falar sobre imposto, taxação das grandes fortunas? Você é favorável, contra ou ainda não tem opinião sobre este assunto? Olá, eu sou o Cleito Fossá, advogado, e eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para não perder nossos vídeos, nossos conteúdos. Lembrando sempre que a minha missão, a missão do canal é combater a desinformação, isso mesmo, as notícias falsas, as maldosas fake news, mas principalmente levar conhecimento de qualidade sobre os direitos das pessoas. Se inscreveu? Valeu! Fique aqui nesse vídeo que até o final irei trazer informações reais sobre assuntos do dia a dia que impactam diretamente a vida das pessoas. No vídeo de hoje, como eu falei no início, nós vamos falar sobre um tema um tanto polêmico, o imposto sobre grandes fortunas. Veja só, como o próprio dos assuntos polêmicos, há muita confusão, simplificação, desinformação em torno desse tema. Então vamos falar um pouco, trazer mais dados, falar melhor sobre ele. Nos últimos anos, esse assunto tem se popularizado e é bem provável que você já tenha escutado algum político discursar que a solução para os problemas econômicos do Brasil está na taxação das grandes fortunas. Então, a gente precisa começar pelo básico. O que é considerado uma grande fortuna? Quanto que você tem na conta aí? É considerado grande fortuna o valor de 12 mil vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, ele pode mudar um pouquinho de acordo com a própria variação do imposto de renda. Mas para simplificar, podemos dizer que uma grande fortuna é o conjunto de todos os bens e direitos que estejam eles no Brasil ou no exterior, que exceda o peso de 20 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro. Mas será que tu não tem na conta? Você tem, olha que é possível ser taxado no futuro. Bom, qual o cenário atual, qual o cenário político atual sobre esse tema? Em primeiro lugar, precisamos estar cientes que a taxação de grandes fortunas está prevista na nossa Constituição Federal de 88, mas nunca foi regulamentada, ou seja, na prática, ela precisa de uma lei complementar. Os deputados e senadores precisam aprovar essa lei. Portanto, é um assunto que está há quase 35 anos na gaveta do Congresso Nacional. Porque, como falaremos adiante, embora tenha inúmeras propostas já apresentadas lá no Congresso, não há muitos avanços. Inclusive, como você já deve saber, a nossa Constituição de 88 já versou sobre outros impostos que nós já estamos pagando hoje, como, por exemplo, o imposto sobre importações e exportações, produtos industrializados, conhecido como IPI, e até outros que já foram regulamentados, menos o da taxação de grandes fortunas, que é o tema do nosso vídeo. E atualmente, existem muitas propostas que está tramitando no Congresso? Veja só, de 2008 para cá foram apresentados 37 projetos de lei. O primeiro projeto sobre a taxação das grandes fortunas foi apresentado em 2008, mas veja só, até hoje não foi para votação no Congresso Nacional. Mas o que difere esses projetos uns dos outros, né? Vamos tentar trazer aqui alguns esclarecimentos. As discussões principais giram em torno do que deve ficar estabelecido como uma grande fortuna. Tem projetos que falam que o mínimo de uma grande fortuna deve ser 2 milhões de reais, enquanto outros apontam que somente devem ser taxados patrimônios acima de 50 milhões de reais. Levando em considerações esse impasse, alguns analistas têm inclusive estudos que apontam que os problemas de todos os projetos é a imprecisão, isso mesmo, a imprecisão deles. Sobre as alíquotas a serem pagas, tá? Isso é interessante, as propostas que estão no Congresso lá nesses projetos variam de 0,3% a 5% aplicada progressivamente, ou seja, quanto maior a riqueza, maior a alíquota. Mas vejam só, a taxação das grandes fortunas tem sido uma discussão que não está restrita a um campo ideológico, tanto é que tem sido levada adiante por diferentes partidos, desde o PSOL até o PSDB, por exemplo, que, como a gente sabe, tem posicionamentos distintos, diferentes sobre como deve ser dado o funcionamento da economia e o papel do Estado brasileiro. Bom, mas tem uma pergunta que todo mundo deve estar fazendo, né? E como está essa discussão entre o povo? Qual é a tua opinião? Olha, um dado interessante está lá no site do Senado, no link Notícias. É possível ter acesso a um levantamento bastante recente chamado Panorama Político 2023. Essa pesquisa nos traz os seguintes dados: 62% das pessoas consultadas são favoráveis à criação do imposto sobre grandes fortunas.
34% das pessoas são contra e 5% não sabem opinar sobre o tema. Bom, de acordo com essa pesquisa, nós podemos identificar que há um certo apoio popular considerável para regulamentar a taxação das grandes fortunas. Como dissemos, já está previsto na Constituição, basta apenas criar e regulamentar essa taxação. De certa forma, esse apoio popular que a pesquisa apontou reflete um pouco da insatisfação do povo com as desigualdades sociais, com os problemas econômicos que afligem a maioria da nossa gente, como a inflação dos itens básicos de consumo, como por exemplo a alimentação, itens de higiene, né? Inclusive, em outro vídeo aqui do canal, eu trouxe aqui a discussão sobre a decisão do Supremo Tribunal sobre os inadimplentes. Nós trouxemos dados que mostram que a situação do endividamento do povo brasileiro piorou muito nos últimos anos. Portanto, né, o povo anseia sim por respostas rápidas de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de melhorar a sua vida. Esse não é um debate que está restrito apenas aqui para o Brasil, no nosso país. Nos últimos anos, tem tido um aumento da desigualdade social em todo o mundo, é visível, né? Tendo inclusive o Fórum Econômico de Davos, o famoso Fórum de Davos, apresentado a taxação dos super ricos, ou seja, a taxação das subfortunas, como uma das soluções para enfrentar os problemas econômicos em nível mundial, sobretudo no contexto pós-pandemia do coronavírus, que agravou os problemas econômicos dos quais muitos países já estavam passando. Se a taxação das grandes fortunas é o caminho, não dá para dizer com certeza. A gente sabe que o funcionamento da economia, principalmente de países como o Brasil, pelo seu tamanho, é bastante complexo. Mas, tendo em vista esses dois cenários, o político e o popular, como está a situação agora em 2023? Bom, eu gostaria de dar uma resposta melhor e mais satisfatória, mas a situação está indefinida, né, diante da imprecisão e da falta de vontade política. Justamente, como falei, devido à imprecisão dos dados, dos projetos que estão tramitando no momento no Congresso Nacional. Mas, a despeito desse quadro, tem uma questão importante que a gente deve chamar a atenção e tem sido bastante pautada pela mídia, pelas redes sociais, que é uma futura reforma tributária que poderia até trazer esse debate da taxação de grandes fortunas de uma forma mais acadêmica, de uma forma mais esclarecida, né? Bom, eu vou abordar esse tema em um outro vídeo. A gente sabe que regulamentar a taxação vai aumentar a arrecadação, isso é lógico, né? O Estado vai arrecadar mais. E a tese é que quando se aumenta os recursos, eles também devem ser canalizados para as políticas públicas, como saúde, educação, infraestrutura, que o nosso Brasil sempre está correndo de atrás, né? Bom, eu falei agora de alguns pontos positivos, mas quais seriam os pontos negativos? Tá? Bom, alguns analistas políticos apontam que não adianta aumentar a arrecadação do Estado se os recursos não são bem aplicados, se não são bem destinados e no caminho são desviados. Isso nós temos que concordar, né? Então precisa ter muita fiscalização se isso for acontecer. Além disso, segundo os analistas, a taxação acabaria provocando uma fuga dos ricos para outros países e, logicamente, levando seus recursos para aplicar em outras partes do mundo. Portanto, é preciso analisar com muita cautela, que os nossos deputados tenham sabedoria quando for levado a plenário para votar um projeto que venha beneficiar todo o povo brasileiro. Pessoal, gostaram do vídeo? Então, preciso agradecer a atenção de quem chegou até o final, pedir para que se inscreva aqui no meu canal, não se esqueça de ativar ali o sininho para receber o conteúdo do nosso próximo vídeo. E olha, por favor, não se esqueça de curtir e deixar o seu comentário sobre esse tema polêmico que é a taxação sobre grandes fortunas. Qual que é a tua opinião? Inclusive, quero convidar você para sugerir outros temas na área do direito, na área da política, que eu vou ter o prazer de receber aqui e desenvolver e quem sabe virar no próximo vídeo. Também não posso esquecer de pedir para você compartilhar nosso conteúdo ali na sua rede social, enviar nos seus grupos, listas de transmissão no WhatsApp, Telegram. É muito importante. Como a sua participação, né? A sua participação é fundamental na tarefa de disseminar informações verdadeiras, reais, para o maior número de pessoas possível e assim contribuir para um debate de ideias, num debate tolerante sobre temas importantes que tenham como objetivo de levar informações verdadeiras. Isso mesmo, verdadeiras ao maior número de pessoas. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.